eu vou morrer se eu me jogar do terceiro andar? Pode ser que não, mas com certeza tem uma chance grande de eu morrer e me machucar muito. É a mesma coisa com a nossa democracia. Poxa, É que eu não acho que é tão fácil de prever assim como mas, cara, essa queda do prédio, tá ligado? Não, mas tipo assim, um presidente ficar ameaçando dar golpe de Estado dia após dia é bom para o dólar? Você não precisa ser nenhum economista saber que, cara, é terrível. Né? E não só isso, você vê a política econômica do Paulo Guedes, são erros atrás de erros. Não só erros honestos, tipo, puta, ele tentou fazer o certo e errou, mas erros de intenção também. Né? Quando o Bolsonaro enterra o combate à corrupção, quando ele coloca um petista na PGR para salvar a própria família, isso é algo que vai custar para o Brasil 10, 15, 20 anos. Né? Quando você pega, por exemplo, qual que é essa história do PGR? Vamos lembrar aqui. Para começar que é assim, muita gente fala, pelo menos o Bolsonaro é honesto. Você não pode nunca investigar um presidente, começa por aí. A não ser que o PGR vá lá e faça isso, ele autorize. O Bolsonaro indicou um PGR que é um arquivador, tanto que nenhum político foi processado desde que o PGR foi colocado lá. Cara, quer dizer que de repente o Brasil ficou limpo. Sabe, Bolsonaro, eu acabei com a corrupção, tá ok? Não, você não acabou com a corrupção. Mas isso é muito inteligente da parte dele. Opa, claro que Porque você garante que você vai ter o apoio de todos os corruptos. Fala, pô, exatamente. eu vou tirar o cara que trancou a porta da cadeia? Não. Exatamente. Tanto isso. que agora o mandato do PGR é de 2 anos, né? Ele foi reconduzido agora no Senado com voto de todo mundo, inclusive do PT. Então, tipo, os caras do PT, porra, o cara não tá denunciando o Bolsonaro, como é que vocês reconduziram ele? Claro, exatamente. também tá denunciando eles. Só que o que acontece? Imagina que você é um investidor. Você fala, como é que eu vou investir no Brasil? Os corruptos estão soltos. O favorito à presidência da República em 2022 é o maior bandido da história daquele país. O presidente atual fica passando com um tanque na frente do Congresso, esticando a corda cada dia mais. Cara, não tem como isso dar certo. Você não precisa... Assim, é mais do que eu falar de se jogar do terceiro andar. Se jogar do 10º. É muito previsível. Eu entendo. Só que a gente tem o ponto. A gente faz impeachment porque o cara é ruim, ou a gente faz impeachment porque ele cometeu um crime claro? Ambos. Qual o crime claro que o Bolsonaro cometeu, assim? Puta, são vários, cara. Se você pegar, por exemplo, toda a gestão dele na pandemia, cara, assim, você não precisa ser um especialista em direito pra saber mas que o cara... isso não parece claro. Alguma coisa que claro você explica em 2 segundos e qualquer claro, pessoa entenda. Ele cometeu, a meu ver, inclusive, homicídio doloso ao incentivar no meio de uma pandemia pessoas a saírem e se aglomerarem, e inclusive sem máscaras. Ele colocou suspeição em vacinas, ele pediu propina em contratos de vacina. Pô, se isso E ele pediu propina em contrato de vacina, não é provado. Isso. Mas tá em processo de investigação. Não, eu entendo, mas é difícil a gente já julgar o cara antes do... Mais ou menos, cara. Vamos lá. Você tem ali todos os indícios que mostram, né, que sim, houve pedido de propina e mais do que isso, o contrato realmente não foi feito. Né? Você pega ali, a gente atrasou o nosso calendário de vacinação porque o Bolsonaro simplesmente não comprou vacina. Cara, não, eu entendo. É a realidade. É que eu só digo que juridicamente seria importante ter alguma prova que realmente ligasse o Bolsonaro diretamente com essa compra pra gente ter esse negócio claro que eu tô falando pra você. É que juridicamente ele assinou, ele contratou a Covaxin. Mas e anulou depois. Sim, mas isso pode ter sido uma treta, tipo, eu não tô falando que eu acredito que o Bolsonaro sim, eu tô entendendo. Eu tô sendo advogado do diabo aqui. Se a gente quer... É que o problema do impeachment, na minha opinião, são 2 coisas. Uma que não vai mudar porra nenhuma no Brasil. Vai tirar o Bolsonaro, vai ajudar um pouquinho na economia, ok? Mas os problemas de verdade no Brasil, eles são estruturais. São sistêmicos. Certo. Agora, a gente não soluciona os problemas estruturais com o Bolsonaro no poder. Com certeza não. Mas aí entra o segundo ponto. Pra rolar um impeachment, tem que ser alguma coisa muito forte, eu acho. Porque a gente já tá no histórico... O Arthur Lira tem que querer, né? Tem que ser um bagulho que mas, o sim, Arthur Lira consegue cá entre nós, a parte jurídica... Importa menos. Porque o Collor foi o Elba, o da Dilma foi a pedalada fiscal. Ambos cometeram crimes mais graves. Mas não é ruim pro país um presidente não conseguir terminar um mandato? Não, porque é o seguinte, cara... Eu acho ruim se o sujeito, do jeito que ele tá conduzindo o país, terminava ficar mais 1 ano no mandato. Porque o que acontece, Monark? É que esse ano agora nada mais vai ser feito. Agora eles vão entrar em eleição. Não, o pior ainda, é nesse ano mesmo que eles vão começar a gastar mais, a estourar mais. O Mourão, você acha que eles vão fazer alguma coisa? Claro, cara. Você acha? É porque, vamos lá, ninguém tá falando que o Bolsonaro é péssimo e o Mourão é maravilhoso. Não é isso. A questão é que você tem um presidente que não tem sequer a intenção de acertar.
E nessa intenção que ele tem de salvar a própria família, cara, ele já tá assim fazendo coisas completamente inaceitáveis. Você tem ali recordes de emenda e orçamento pro Centrão sem nenhuma reforma. Você tem, como eu te falei, o PGR que vai ficar lá e vai enterrar o combate à corrupção por mais 2 anos. Você tem 2 indicações pro Supremo Tribunal Federal que vão nos custar 20 e poucos anos de impunidade por conta desse cara. Mas nessa lógica a gente tinha que ter impeachmentado todos os presidentes do Brasil desde a história que o Brasil teve presidente. Claro que não. Não? Não, de jeito Será nenhum. que todos os presidentes não fizeram Não, conluios? todos os presidentes não... Não, uma coisa é você fazer uma coalizão. Outra coisa, o que o Bolsonaro tá fazendo é o seguinte, eu acho que tem 2 problemas. Fazer coalizão política para governar é normal. Você precisa conversar, você precisa ter indicação política, você precisa inaugurar a obra no estado do cara para dar voto pro cara. Isso é normal, precisa acontecer em qualquer governo e precisa ficar muito claro que a gente não é igual o discurso do Bolsonaro da eleição, não vamos negociar nada que eventualmente se o Arthur, por exemplo, que é pré-candidato a governador, ele ganhar o governo do estado, ele vai inaugurar a obra com o deputado estadual no reduto dele, o deputado estadual vai fazer parte de secretaria, vai estar presente, mas o cara vai ter que ver uma ficha que ele vai ser decente, vai cumprir determinados critérios técnicos de currículo, etc., mas vai ter indicação e composição política. A grande crítica é o seguinte, primeiro, ele abrir completamente o orçamento e pastas estratégicas pro Centrão, então abrir a saúde, abrir a educação, abrir os ministérios que geralmente eram da cota pessoal do presidente da República, que é quem determina a política do país. Isso não foi feito no governo Dilma, FHC, todos os outros? No governo Dilma foi. No governo Lula, não, ele ditou a política econômica. No governo Fernando Henrique, ele também ditou política econômica, política de educação, política de saúde. No governo Temer também, ele ditou política de educação, ditou política de saúde. O Bolsonaro, ele tá absolutamente... Assim, ele não tá governando. Isso aí é claro. Essa é a grande realidade. Então, ele deu cargo de primeiro escalão e ele triplicou o que os outros presidentes davam para fazer articulação política. O Temer, com 3 vezes menos, aprovou 2 reformas e se livrou de 2 denúncias em plenário. Que é caro você comprar o voto de um deputado na sua base parlamentar pra votar contra um presidente impopular. Mas não é foda que eles fazem isso dentro da lei? Com emendas e o caralho? Mas é que tem essa parte. Daí, aqui a gente tá falando da parte política, do desastre político do Bolsonaro. Eu sei, só que eu acho que pra população comprar um impeachment, posso estar falando merda aqui, tem que ter um negócio, tipo, se for um negócio do jogo, ele tá jogando o jogo de uma forma ruim, mas ele tá jogando o jogo. Por isso que eu acho que a última fala dele foi muito perigosa pra ele, e eu acho que é por isso que ele teve que voltar atrás, quando ele falou que não ia aceitar cumprir a decisão judicial do Alexandre Porque isso é um crime, claro, o presidente não pode se negar a aceitar uma decisão. Quando ele passa essa lei, essa barreira, aí a gente já entra num negócio que eu acho que o impeachment já é crível, que é difícil do Arthur Lira não ignorar. É difícil ignorar, que não assim, tem como. Vamos entender o seguinte. Em primeiro lugar, processo de impeachment é um processo político. É muito importante deixar isso claro. Quem vai ser o juiz? A Câmara. A Câmara, quem tem lá? Os representantes da sociedade. Então, é importante deixar claro que o motivo jurídico, é claro que ele importa, mas importa menos. O motivo político, ele é sempre mais pesado e mais relevante do que o motivo jurídico. Esse é o primeiro ponto que a gente estava discutindo antes. Segundo ponto, como que você faz, então, para que os deputados votem pelo impeachment ou não? Só tem um jeito, pressão popular. Porque o deputado, cara, ele tá preocupado normalmente com a reeleição, somente. Este cara, ele precisa ouvir a base dele. Então, eu sou um deputado, sei lá, sou um deputado do interior da Bahia, sou um deputado, sei lá, do Piauí, do Rio Grande do Sul. Eu vou lá na minha base ouvir o que a minha base, que quem me elege, o que eles estão falando. Se esta base fala, eu quero impeachment desse cara, esse cara se sente pressionado a votar pelo impeachment. E isso acontece, inclusive, também com o Arthur Lira, muito mais, porque o Arthur Lira, quando chegar em 2022, ele sabe que a popularidade do Bolsonaro está derretendo cada vez mais, e ele sabe que a base dele, que é no Nordeste, é uma base que vai estar com o Lula, inclusive. Então, até onde ele pode segurar os pedidos de impeachment? Por isso que a gente tem todo esse esforço de fazer manifestação, de fazer isso aqui, entrevista, debate, e para que mostre para as pessoas que há um porquê, essas pessoas criam essa demanda e esse cara se sente pressionado a fazer alguma coisa, que foi o que aconteceu com a Dilma também. Você acha que o Eduardo Cunha, na época, abriu o processo de impeachment contra a Dilma por quê? Porque ele, vou fazer algo de bom pro país? Não. Porque ele falou, cara, a minha base lá no Rio de Janeiro tá, assim, não dá mais pra tolerar a Dilma. Eu preciso abrir esse processo de impeachment. Então é isso que a gente precisa mostrar. A gente precisa dar um recado para o Arthur Lira, que não é que ele precisa abrir o processo de impeachment. Ele precisa fazer isso. E o deputado precisa votar.
E o Kim entende muito disso, que ele conhece bastante de Brasília. Nós já estamos numa maré assim, bem parecida com o que a gente estava com a Dilma. Falta um empurrãozinho final. Qual que é o empurrãozinho final? 12 de setembro. Então é por isso que é tão importante. Aí você fala, pô, mas não muda o país. Muda um país, cara. Mas muda muito. Se você pegar o choque de realidade que teve entre o governo Dilma e o governo Temer, que foi um governo tampão, vamos dizer assim, cara, foi absurdo. Nós aprovamos fim do imposto sindical, nós aprovamos PEC do teto, nós controlamos a inflação, controlamos os juros, a bolsa subiu. Foi maravilhoso, cara. Então a gente precisa disso.